Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos fazer mais um episódio sobre aprender idiomas. Como eu comentei no passado, eu quero aprender espanhol, mas não sou muito bom nisso, então resolvi chamar pessoas que sabem fazer isso melhor do que eu, ou que já tiveram experiências com isso. E a convidada de hoje é a Mary, do canal Olá Mary, que tem pra mim, né, história de vida bem interessante, porque viveu em países diferentes, depois ainda foi pro Brasil e aprendeu várias linguagens no meio do caminho, né? Então, Mary, bem-vinda, primeiro. E Obrigada. Como você tá? Eu estou muito bem, obrigada. E você? Tudo ótimo aqui, tá ótimo. Tá um dia quente, tá ensolarado, então isso me deixa mais feliz, porque o inverno é muito longo pra mim. Aqui não é assim, mas estamos bem. Então, pra começar, acho que você podia até contar pra mim quem é você, né? Tipo, pra dar um contexto, até falar de onde você mora hoje, né? De onde você já morou e onde você mora. Ok, então eu sou Marie. Eu moro agora na Bélgica, numa cidade que chama Antuérpia, que fica mais no norte do país. Então a gente fala holandês aqui. E eu nasci, na verdade, eu nasci na Suíça, mas depois de 2 anos eu mudei para Bélgica. Então não me lembro nada de minha vida lá. Então eu cresci aqui até 10 anos. Depois mudei para Japão e fiquei lá até que eu tinha mais ou menos 18 anos. E depois voltei para a Bélgica para fazer meus estudos na faculdade aqui. E durante meus estudos aqui, eu fiz um semestre em intercâmbio no Brasil em 2019. E lá eu aprendi a falar português. E depois de morar lá um tempinho, eu percebi que o povo do Brasil tem muito interesse em estrangeiros. Sim, sim. Então eu decidi a fazer um canal no YouTube que chama Olá Sou Marie. E agora eu fiz alguns vídeos e postei no YouTube. Uhum. Sim, eu te conheci por lá, não sei como. Acho que porque eu fico vendo vários canais sobre aprender idiomas, sabe? Aí apareceu o teu lá, aí eu assisti, eu achei bem legal. Acabei assistindo todos já. Todos? Ok, obrigada. Sim. Nada. Não, tão bem legais. Tem até uns que você tá atuando, né? Que eu achei bem engraçado. Atuando? Atuando, tipo, você tá fazendo 2 personagens, a professora e você, as dificuldades. Isso. Sim. Então, isso tá bem engraçado. Então, tem muita coisa aí na tua história, né? Nossa, nasceu na Suíça, que legal. Tipo, 3 países seguidos, assim. Legal, mas não fácil, né? Então, eu queria te perguntar como que foi com a língua, né? Porque desde criança, primeiro você já sabia holandês, né? Porque cresceu mas depois Japão. Então, você já sabia japonês quando você mudou pra lá ou teve que aprender lá mesmo? Eu já sabia um pouco de japonês, porque minha mãe é japonesa. Ela me ensinou um pouquinho a aprender, mas ela queria que eu podia, né? Ela queria que eu aprendo a escrever e ler também, que é a coisa mais difícil em japonês, para mim, né? Pelo menos. Aí ela me inscrevi? Ela escreveu escreveu no curso? Escreveu no curso? Sim. Numa escola japonesa que tem em Bruxelas. Aí, cada sábado eu tinha que ir lá, né, para aprender kanjis e geralmente para aprender a ler e falar, escrever e tudo isso. E eu odiava muito isso, porque, né, todas as outras crianças, elas podiam, né, se divertir nos sábados, mas eu tinha que ir na escola e estudar. Então, não gostei muito.
E você já morava na Antuérpia, né? Porque senão é um pouco longe até, ter que ir pra Bruxelas. Tem que ir... mais ou menos 40 minutos de carro. Sim, 40 minutos de carro. É longe. Ainda pensando assim na Europa, que é tudo menor, né? A gente não pega normalmente... Não vai tão longe pra fazer um curso ou pra trabalhar, né? Tá, mas o japonês que você aprendeu na escola, ele foi suficiente quando você se mudou pro Japão? Você já conseguia interagir com as pessoas? Um pouco, sim. Eu acho que sempre é difícil quando você muda para um outro país, porque mesmo se você se preparou muito, né, para aprender a língua, quando você vai num país, né, pela primeira vez, por exemplo, sempre tem gírias e sotaques locais. Então eu tinha que me acostumar um pouquinho, né? Eu acho que isso foi não... eu tinha que aprender algumas coisas. Então no Japão também tem alguns sotaques, e até a dúvida, né? Porque eu achava que todas as linguagens tinham sotaques, mas os russos falam que não tem, eles falam muito da mesma forma em todos os lugares, sabe? Sim. Eu não sabia isso. Eu também não sabia. Então no Japão tem sotaque sim, né? Tipo, tem. A japonês de Tóquio, por exemplo. Sim. Eu acho que isso está considerado como o japonês padrão. Sim. Mas se você vai para Osaka, por exemplo, já é não completamente diferente, dá para entender. Sim. Mas tem sotaque. Tem a diferença, né? Tá bom, então já são poucos anos de vida, né? E 2 línguas. E o inglês também, você já falava nessa época? Sim. Quando eu fui para Japão, sim, eu entrei numa escola internacional. Então, lá foi tudo em inglês. Sim. Mas para fazer, por exemplo, para ir no supermercado, tinha que usar japonês. Mas, na escola foi tudo em inglês. Tá bom, que bom, né? Porque 3 línguas, eu acabei aprendendo inglês muito tarde, assim. Então, acho que pra mim foi mais difícil. Você conseguiu já ter contato, né, com idiomas diferentes desde cedo. Talvez abre mais sua cabeça pra depois ser um pouquinho mais fácil, né? Talvez. Ou até você entender como aprender, não sei. Mas o inglês foi com muita força. Foi? Foi porque foi como... tem uma piscina de inglês e sim, alguém jogou dentro. Eu tinha que aprender para nadar. Foi muito assim. Então, os primeiros meses, foi muito, né, demorou até que eu podia fazer amizades, fazer amigos lá. Sim. Porque eu não entendi, né, o que eles estavam falando. E eu tenho uma younger sister, uma irmã mais nova, e ela tinha só 5 anos quando a gente mudou para Japão. Então, para ela foi muito, né, simples para fazer amigos, porque não tem que comunicar assim, né? Sim. Mas quando você já tem 10 anos, já é mais complicado, porque todo mundo já pode conversar e precisa muito conversa para jogar também, né? Sim, tem que achar coisas em comuns, né, para fazer amigos. Quando você vai ficando mais velho e o idioma passa a ser essencial, né? Por isso que para qualquer pessoa que viaja ou quer morar fora, é sempre bom saber o idioma local. Isso me lembra até, eu tenho alguns amigos que foram, principalmente para a Alemanha, e acabaram voltando porque eles só falavam inglês, né? Então a vida fica um pouco mais difícil fora do trabalho. Eu trabalho normalmente em inglês, mas aprender alemão não é tão fácil assim. Acho que não. Apesar que não é tão distante do holandês, né? Não mas é. Eu acho que se eu... eu acho que eu posso... Quando tem... legenda? Um texto. Um texto. Texto, dá para entender mais ou menos, talvez 50%, mas ainda é muito difícil para mim, né? Mas tem muita gente aqui na Bélgica e
na Holanda também, que aprendi alemão na escola. E para eles foi mais fácil, eu acho. Boa, que legal. Ainda falando da Bélgica, porque eu lembrei, né, que na Bélgica tem 3 ou 2 línguas oficiais. 3, sim. 3, né? Que é o... E o holandês, que Sim. fala mais no norte. Francês, que fala no parte do sul. E alemão também tem por volta de 100 mil pessoas que falam alemão como língua nativa. Então, alemão, francês e holandês são as 3 línguas oficiais. Tá bom. E como que é na TV? Só por curiosidade. Tipo, na TV pública, qual que é a língua que os canais são normalmente? Depende em qual região você é. Então, mais no norte tem mais Sim. holandês. E isso é uma coisa que eu percebi também, mas na TV mais no norte tem inglês também. Tem muito inglês, programas em inglês. Eu me lembro que tinha, sabe, Hannah Montana? Sim. Na parte holandês, no norte, tem Hannah Montana em holandês, mas também tem o original em inglês. E eu acho que na parte do sul, onde fala mais francês, não tinha isso de a versão original. Sempre tinha só em francês, se não me engano. Então, isso eu acho muito interessante também, porque geralmente falam que o povo do sul, que fala, né, parte francês, que fala francês, tem mais dificuldade em aprender inglês. Certo. Então, eu acredito que isso faz parte da explicação. Sim. Porque eles não têm contato, talvez, né? Porque eu tenho a impressão que esse é o problema no Brasil também. A diferença de Brasil e Portugal. Pode ser. Aqui eles veem muitas coisas legendadas, não dubladas, né? Até no cinema. Já no Brasil, não. Eu nunca... Pelo menos na TV aberta, sim. Na TV a cabo, né? Eu até tinha depois, mas até eu ter uns 20 anos, nós tivemos só TV pública mesmo e era tudo em português, sabe? Não tinha nada em inglês ou dublado. Era sempre, quer dizer, inglês ou legendado. Era sempre em português. Entendi. E eu acho que isso molda um pouco, porque quando você cresce sem ouvir sons diferentes, pra mim entender, por exemplo, que não era culture, esse tipo de coisa, essa diferença demorou muito, sabe? Eu não conseguia entender a diferença. Entendi. Então eu acho que influencia. Mas é engraçado isso porque no Canadá eu ouvi a mesma coisa, assim, de que existia uma certa resistência na parte francesa, Quebec, pra falar em inglês. Só que aí, mesmo que eles soubessem, né? Porque como tá no Canadá, muita gente acaba sabendo inglês também. Eles não gostavam de falar. Eu nunca fui, só pelos estudantes. Eu passei um tempo no Canadá, algumas pessoas foram visitar e falaram que alguns restaurantes não queriam, às vezes não queriam responder em inglês, né? Interessante. Eu não sei porquê, mas isso, né, é um padrão que o pessoal francês não gosta muito de falar inglês. Talvez eles não tenham confiança. Talvez, não sei. Pode ser. Eu já vi várias brincadeiras até no YouTube. Até um youtuber da Alemanha, ele brinca assim, tipo... Tem um vídeo brincando com isso de como que é pedir comida na França. E aí ele até fala, vocês falam inglês? Ela fala, oui. Então, pode mudar para inglês? Não. Tipo, ela fala, no, sabe? Tipo, e aí ele tem que pedir. Eu não sei o que é, mas eu até vou tentar pesquisar. Porque agora eu fiquei curioso também pra saber o porquê isso. Seria interessante saber. Mas voltando agora pra tua história, né? Porque então você aprendeu japonês e inglês no Japão, certo? Você entende bem certo. agora. Tá. E depois eu também vi num vídeo que você aprendeu francês. E aí, em qual período que foi? E como que foi aprender francês, tipo, depois de já saber 3 línguas? A maioria do meu francês eu aprendava na escola, né? Nessa escola internacional. Porque desde
em inglês chama 7th grade. Eu acho que é ensino médio. Eu não sei como funciona ensino médio no Brasil. Eu acho que é ensino médio. Ensino médio? Começando sim. com o ensino médio, você tem que escolher entre japonês, francês e espanhol. Sim. E eu escolhi aprender francês, porque não queria mais estudar japonês. E espanhol, eu imaginava que eu achei só francês mais prático, porque quando eu ia voltar para a Bélgica, eu tinha que eu ia precisar falar um pouco de francês também para what's it called? To get a job, para conseguir um emprego. Sim, para conseguir um emprego, para arrumar um emprego. Na Bélgica. Porque muitas empresas te perguntam se você pode falar francês também. Então eu escolhi aprender francês nessa escola e eu aprendava em total 6 anos. Mas agora eu não sei se eu podia falar muito, porque na verdade eu não usei muito francês desde que eu mudei de volta para a Bélgica. Eu não sei porque eu usei muito mais francês no Japão que na Bélgica. Então... Mas você não encontra muitas pessoas que falam só francês na Bélgica? Ou na Bélgica elas sempre não falam os muito. dois? Em Bruxelas, onde as pessoas têm que falar os dois, a maioria das pessoas falam só francês, na verdade. Então, no papel, né, parece que todo mundo fala as duas línguas, mas a realidade é um pouquinho diferente. Tá bom. Então, em Bruxelas é mais francês, no geral? Mais francês. Mais francês. Eu não sabia disso. Eu achava que era holandês. Não sei porquê. Fica no parte do... né, a Bruxelas fica dentro da parte Flamengo. Flanders, yes. Eu não sei se traduz em português. Eu acho que sim. Flamengo, mas eu não tenho certeza. Mas então, né, fica dentro do parte no norte. Então, todo mundo pensa que talvez a maioria fala holandês, mas é francês que é mais forte, eu acho. Tá. Flandres, ao norte, sim. Depois vem Valônia. Tem uma partezinha em azul que não tem nome, que eu não tô achando. Eu tô vendo, quer dizer, eu tô olhando pro mapa e tá dividido em duas partes, mas tem mais uma terceira que fica dentro de Flandres. Isso é Bruxelas. É Bruxelas? Entendi. Então, como fica dentro, né, de Flanders, talvez você ia pensar que todo mundo lá fala holandês, mas não é. Não é holandês. Mais francês. Tá bom. E, então, tá bom. Então, você aprendeu... Você aprendeu o holandês pela prática, né? Porque foi o teu dia a dia. E aí, o inglês, japonês e francês. Muita coisa em pouco tempo. Todos eles estudando, né? Sim, estudando. E um pouco contra a tua vontade, né? Tipo, talvez o inglês você precisava, mas 2 deles não queria muito, mas aprendeu. E aí, mais tarde, vem o português também, né? Então, eu queria que você contasse, primeiro, qual que é a tua relação com o português e o porquê estudar português também. Eu queria fazer um intercâmbio e, primeiramente, eu não estava certeza onde eu queria fazer, né? Porque na minha faculdade tinha uma lista de vários países onde você podia fazer seu intercâmbio. Então, todas essas faculdades tinham alguma relação com minha faculdade aqui na Bélgica. Então, dentro dessa lista tinha 3 universidades no Brasil. Fora a UFLA, onde eu fui, Universidade Federal de Lavras, USP, Universidade de São Paulo, e
Universidade de Santa Catarina. Certo. Aí eu pensei, ok, vamos para o Brasil, porque eu sabia, conversando, né, com alunos que já foram para vários países para fazer seu intercâmbio. Eu falei com elas e eu percebi que no Brasil, se você ia fazer seu intercâmbio no Brasil, você ia fazer suas aulas todas em português. Mas para os outros países, como Canadá, onde foram? South Africa. África do Sul, sim. África do Sul e América, Estados Unidos, né? Tinha várias opções, mas todas essas outras países você ia fazer suas aulas em inglês. Então eu queria me desafiar um pouquinho mais e por isso que eu escolhi ir para o Brasil e também para, né, saber a cultura. Eu tinha muito interesse em geral no Brasil, porque nunca fui lá. Aí eu decidi 6 meses antes de ir para o Brasil de aprender português, né? Porque eu não sabia nada de português. E eu comecei em assistir Netflix, né? Assistir várias TV shows em Netflix. Acho que a primeira foi O Mecanismo, mas foi muito complicado para mim, então imagino. Eu parei no meio e eu mudei para 3%. Sim, 3%. Você conhece? Conheço as duas. Não assisti nenhuma das duas, mas conheço. Ok. Eu acho que elas são muito... pelo menos foram muito populares no Brasil, né? Não só no Brasil, eu acho que aqui em Portugal também. A Brunette Netflix às vezes tava lá, sabe? Tipo, como mais assistidos. Top 10. Ok. Mas eu nunca assisti. Eu achei muito, muito legal. Principalmente 3%, né? Então, eu acho que tem 2 temporadas Sim. de 3%. Aí né, acabou. E eu tinha que procurar mais séries em português, né? Para aprender mais. E eu comecei a assistir a 99 Brooklyn. Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine. Mas tem essa uma versão dublada em português. Nossa. Então, porque eu não podia... Não sei se é porque eu tenho Netflix... Eu tinha Netflix da Bélgica, então não tem tantos shows em português. Então, foi... Não, sim, faz diferença. Antes eu usava uma VPN, sabe, pra conseguir assistir. Porque o catálogo é muito diferente em cada país. Só que agora a VPN, pelo menos pra mim, não funciona mais. Porque o catálogo do Brasil era maior, sabe? Às vezes até as séries dos Estados Unidos não tem aqui em Portugal, mas tinha lá. Antes dava, né? Mas agora não dá mais. Tá bom, então... Mas você estudou só com Netflix? O primeiro mês eu assisti só Netflix e... não, eu fiz Duolingo também. Duolingo, mais ou menos 15 minutos por dia. E como eu estava assistindo essas séries no Netflix, já podia entender algumas palavras. E acho que, assim, isso me ajudou bastante, porque eu reconheci algumas palavras, né, quando eu estava aprendendo no Duolingo. E depois, quando eu estava assistindo, né, às vezes eu podia reconhecer o que eu aprendi no Duolingo. Muito legal isso. Então, essa combinação eu acho que me ajudou bastante. Tá bom. E isso foi em agosto de 2018. Depois, em setembro, eu comecei a fazer aulas
na faculdade, porque na faculdade tinha esse programa para alunos de aprender línguas com preço mais baixo. Então eu fiz isso para aprender português, mas problema, não muito problema, mas foi português de Portugal. Então, não com sotaque, por exemplo, de São Paulo ou Rio de Janeiro, que geralmente temos nessas séries. Sim, nas séries, quase sempre. Basicamente, Então, foi um pouquinho mais difícil, porque eu tinha que me acostumar de novo. Mas eu acho que isso me ajudou muito em me treinar em conversas básicas, como qual é o seu nome, qual é a sua idade, da onde você é, porque essas coisas, não sei por que é assim, mas no Duolingo não aprende essas coisas no início. Sim. É muito mais depois. E no início você aprende coisas como nomes de frutas, nomes de animais que no início você não vai usar. Então, não são as primeiras coisas, né, que você vai falar numa conversa. Então, eu acho que ir nessas aulas, né, com professor de português, eu acho que isso me ajudou também nesse sentido. Então, mas o que você achou do Duolingo? Minha dúvida é porque eu acabei abandonando ele, ainda mais por isso, porque as frases, elas são meio estranhas. Assim, eu gosto porque eu sei que me ajudou muito com o inglês, até pra ficar ouvindo, sabe, vocabulário fácil. Mas às vezes eu ficava um pouco desapontado porque eu achava que não era tão prático o que eu tava aprendendo lá. Eu acho que também a estrutura é um pouquinho estranho, porque como eu falei também, elas a primeira coisa que você aprende são coisas como nome de frutas, nome de coisas que você não vai usar no início, né? Então, em questão da estrutura, eu acho que pode melhorar, né? Tem várias outras opções como aplicativos, outros websites, Outros sites, sim. Outros sites que são melhores. Mas a coisa que eu gostei muito sobre Duolingo é que foi como um jogo. Sim. E como eu gosto muito de jogar, né? Eu acho que eu continuei a usar Duolingo por isso, porque faz de jeito mais divertido, assim. Sim. Não, isso é verdade, totalmente. Eu ficava ainda no inglês, né? Eu ficava naquela árvore. Ficava, caramba, eu quero chegar no final e completar pra ter o dourado, ou aquele Duolingo dourado, sabe? Então, por mais que eu não gostasse tanto da estrutura, eu fui até o final no inglês até conseguir... Uau! Sim, até conseguir o dourado. Porque eu também, eu não jogo tanto, mas naquele jogo ali do Duolingo, aquilo acabou me motivando a ir até o final dele. Então, é verdade. Mas agora, para estudar espanhol, eu tentei e eu mudei depois pro Babel. Eu achei que faz mais... Pelo menos parece que faz mais sentido as frases, né, que eu tô aprendendo. Tipo, já começa com olá, tudo bem? Ou, tipo, como que eu peço comida no restaurante, né? Porque, pra mim, é o que me interessa mais, é interagir desde o começo. E aí o Duolingo me frustrava um pouco por isso. E como é Babel? Porque eu nunca usei Babel, mas eu já ouvi muitas pessoas usando Babel, mas eu não sei como que é. Tá bom. Ele tem a versão free e uma versão paga, e aí ele muda um pouquinho. Mas tem várias coisas, porque ele tem um flashcard nele mesmo, ele tem aquele... repetição espaçada, né? Então, tipo, o que você erra, ele vai mostrando novamente, depois, sempre na hora da revisão. Tem algumas lições que você ouve e tem que escrever, sabe? Outras são, tipo, um puzzle, que tem que colocar as palavras na ordem certa. Então, tem bastante coisa nele, sabe? Para cada curso, são várias formas diferentes de fazer. Principalmente na versão paga. Então, por isso que eu gosto mais. Porque eu não fico fazendo sempre a mesma coisa também.
E acho que principalmente pela revisão. Tipo, todo dia quando eu abro tem a revisão ali e no Babbel eu consigo ver a quantidade, o quanto eu sei sobre aquela palavra, sabe? As palavras que eu erro mais, ou na fala, porque dá pra falar e aí ele faz uma correção, ou na escrita, sabe? Ele acaba mostrando, então eu consigo entender qual que eu preciso praticar mais. Agora, o lado ruim é que é pago, né? Tipo, eu acho que a versão free faltam algumas coisas. Depois que você paga um mês, você vê que tem bem mais coisa e fica bem melhor. Entendi. Mas outro que eu também tô usando para vocabulário é o Memrise, sabe? Eu acho que eu já usei. Já usou? Você gostou? Já faz muito tempo. Eu acho que foi nesse 2 dias que eu aprendi espanhol que eu usei. E acho que eu gostei, mas eu não me lembro muito, mas eu me lembro do nome. Sim. Ele é aquele... Como que é o Memrise mesmo? Agora tá faltando na cabeça. Tô misturando na minha cabeça com o Babbel, sabe? Mas ele é parecido também, só que eu acho que ele é melhor pra vocabulário, porque ele tem sempre vídeos, sabe, com as pessoas falando frases. E aí depois a gente tem que escrever. Sim, não é tão diferente do Babbel, só que ele é mais específico nisso e o Babbel tem mais coisas diferentes, assim. Então, eu gosto de usar os dois. Eu uso o Memrise mais pra vocabulário e o Babbel mais pra fala, até a gramática, porque tem um curso de gramática que eu odeio, mas eu tento pelo menos uma vez por semana fazer. Então, eu acho que os dois se complementam. Mas eu concordo que aprender gramática é muito chato. Então, mas no teu estudo de português, né? Porque então até então foi séries, né? Séries ainda você estava na Bélgica, ainda quando começou a assistir as séries, certo? Aí depois de um mês começou a fazer as aulas na faculdade. E como que foi daí pra frente, né? Porque você estudou por 6 meses e esses são os 2 primeiros. Você estudou gramática, continuou fazendo só por séries? Como que você viu eu daí? continuei sempre a assistir séries. Eu acho que isso me ajudou bastante também para treinar meus ouvidos. Para entender os sons, o som geral da língua, como é falado mesmo. Porque às vezes, quando a gente aprende línguas nas aulas, na escola, o ensinador, o professor? O professor fala muito mais lento, geralmente. Sim. E aí a gente aprende assim, né? Durante a escola. E depois, quando a gente, por exemplo, se muda para um país que fala essa língua mesmo, é muito mais difícil para entender, porque não é o jeito que você aprendeu com o professor, porque o professor geralmente fala muito mais lento. Então, eu senti muito isso também. Diferença. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, da tua chegada no Brasil, que você tem um vídeo que você fala sobre isso, que é o vídeo que eu falei que eu acho bem engraçado, né? Que você faz o papel da professora e aluna. Isso. Mas eu também senti muito isso quando eu fui estudar no Canadá. Eu passei 3 meses estudando inglês. E certo momento, assim, falar com o professor era muito difícil, foi ficando mais fácil. Aí assisti séries, né? Eu assisti muitas séries também, ouvi podcast, tipo, eu tentava ver a transcrição também. No começo era difícil e foi ficando mais fácil. Aí a série, né, que era mais difícil ainda, assim, porque tinha diálogos, né, várias pessoas falando. E no momento foi ficando fácil, com o professor também. Só que quando eu cheguei lá, já era outro mundo, sabe? Tipo, não era do zero, mas falar com um nativo era difícil. E quando tinha 2 ou 3, aí eu ficava totalmente perdido, né? Então, assim, melhor do que do zero, porque eu só precisava acostumar com a velocidade, as gírias, mas não é realmente a mesma coisa do que com o professor, né? Então você também sentiu isso? Também, sim. Sentiu? Porque
Eu acho que eu fiz a maior parte para me preparar, mas quando eu fui para o Brasil, eu ainda senti essa diferença entre acho que, né, a língua que está falada nas séries e o jeito que pessoas falam em português no Brasil. No dia a dia, né? No dia a dia. Sim. Isso. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi, né? Durante esses 6 meses, então, você continuou estudando por séries, e isso foi basicamente o que você fez, né? Uhum. Mas você também estava com legenda, ou era só o áudio mesmo em português? Com legendas. Com legendas, em português? Primeiro em inglês, e depois eu mudei para português. Tá bom, boa. Mesmo assim, mesmo com legenda, não é tão fácil, né? Se é só uma língua nova. Eu percebi também que quando tem legenda, sempre é um pouquinho diferente do que elas estão falando. Então, até em isso inglês. me confusou. Até em inglês também? Em inglês também. Quando eu tava estudando em inglês, isso me dificultava muito, porque eu tava olhando pra legenda e às vezes a pessoa falava diferente, assim. Eu acho que é porque... Não sei se pelo tamanho, sabe? Precisa encaixar. Em português, eu sei que é porque os tradutores, né, os dubladores, eles não conseguem só falar, porque eles precisam encaixar como a pessoa move a boca, sabe? Então, às vezes, tem que colocar uma palavra diferente, tipo, pra encaixar ali. E aí, no texto, é um pouco mais original. Eu já ouvi isso. Entendi. Mas... Por que no inglês eles fazem isso que eu nunca entendi? Porque até hoje eu tô assistindo uma série, né? E às vezes eu coloco a legenda porque eu não quero deixar a TV alta, sabe? Tipo, a Victoria tá estudando, então eu tô com a TV mais baixa, deixo a legenda. Só que é diferente, continua. Então eu tenho que tirar a legenda porque só me atrapalha, né? Mas tá, então vamos fazer 6 meses, aí você chega no Brasil, né? Eu gosto de perguntar... eu acho que você também tem um vídeo sobre isso. Eu tenho quase certeza que como foi chegar. Eu tenho um amigo que a gente fez até um episódio do podcast, como foi chegar na Alemanha, que ele achou que falava bem, mas chegando no aeroporto e ele precisava pegar o trem, ele falou, cara, eu fiquei perdido porque eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia comprar um ticket, sabe? Até achar alguém que falava inglês, porque... nessa estação, como já era uma cidade menorzinha, algumas pessoas não falavam inglês, então ele precisou achar alguém, aí sim ele conseguiu resolver. Entendi. Mas como foi pra você no Brasil? Acho que foi meio um choque, mas como eu tinha missão para chegar em Lavras e só isso, eu no final consegui, mas primeiramente foi bem choque, porque quando eu cheguei no aeroporto, eu esperava que, talvez, né, ia ter algumas pessoas que trabalham no aeroporto, né? No aeroporto que podiam falar inglês. É o mínimo, na verdade. É o mínimo, deveria. Mas eu tinha muita dificuldade em achar pessoas que falam inglês. Eu acho que, no final, eu tentei só falar em português, porque eu não achei muitas pessoas. Aí, primeira coisa que eu tinha que comprar foi um chip, né? Chip. Agora eu sei que chama chip, mas quando eu cheguei lá, eu não sabia essa palavra. Então, eu coloquei no Google Translate e me deu SIM card. Aí eu estava, né, procurando o SIM card e perguntando pessoas de lá, com licença, vocês vendem um chip, SIM card aqui? E todo mundo me falou, de quê? Elas foram muito confusas, então eu acho que eu gastei uns 1 hora, quase 2 horas procurando um chip. E no final, eu acho que, eu não sei porquê, eu não me lembro agora como eu consegui. No vídeo você conta que alguém te ajudou. Entrou outra pessoa na loja que falava inglês, ou brasileira. Talvez eu mostrei uma imagem para alguém e ela me falou, é um chip que você está procurando. Aí ela me falou onde fica a loja. Isso, foi isso.
E aí eu cheguei na loja e tinha alguém que falava inglês. Então ela me ajudou. E foi muito... Como eu falo em inglês, big relief. Sentiu aliviada. Isso, então... Mas assim, no Canadá foi ao contrário comigo, porque eu sabia chip. E aí chegou lá, eu não sabia que era SIM card. Então eu fiquei também tentando. Mas... Aí eu peguei a internet do aeroporto, na tradução não funcionou no Google, então tem muito... Quase sempre que eu coloco assim, como falar tal coisa em inglês, sabe? Eu caio num fórum, eu esqueci o nome dele agora, mas é um fórum brasileiro que quase sempre tem essas perguntas respondidas, sabe? Tipo, tipo, como que é chip em inglês? Aí tava lá, as pessoas falaram, normalmente eu acho que é chip, não, mas é SIM card. Então, isso eu primeiro tentei perguntar, não consegui, aí eu saí, sentei num lugar, sabe, fui pra internet ver, aí eu consegui também, mas mesma dificuldade, coisas que... Porque não faz sentido, na verdade, em português, né, hoje em dia, pensando assim. Quer dizer, é um chip também, né, mas, então, sei lá, faz sentido, sim. Mas beleza, você comprou o SIM card, né? E aí chegou no aeroporto de São Paulo, provavelmente, né? Quase sempre o voo internacional. Paulo, sim. Mais provável. Então, Guarulhos é bem grande. Então já é bem confuso lá. E aí, como que você foi de lá para Minas? Isso eu já pesquisei antes, porque eu sabia que talvez se eu tenho dificuldade, eu não vou saber como chegar. Então... Eu já pesquisei que eu tinha que ir para a rodoviária de São Paulo. Tietê? Sim. Tietê? Nossa, Tietê é gigante também. É muito confuso. Eu morava em Santos, quando eu fui a primeira vez para Tietê, eu fiquei perdido também. E falando português. Então, imagino para você. Mas eu consegui reconhecer esse... né? Porque tem vários ônibus. Sim. Tem umas estações diferentes, né? Tipo, com letra, se eu não me engano, né? Então, não sei como, mas eu consegui achar essa empresa com... sim. Né? Sim. Que eu tinha que usar para chegar em Lavras, né? Que tinha essa conexão. Então, eu peguei o ônibus de lá. E foram 7 horas de ônibus até Lavras. E eu percebi que o ônibus estava um pouquinho atrasado. Então eu queria muito entrar em contato com minha sister Ufla, que ia me ia me pegar no ponto de ônibus em Lavras. Para deixar ela saber que eu vou atrasar um pouquinho, chegar um pouquinho atrasado. Mas eu não sei porquê, mas eu não conseguia entrar em contato com ela. Aí tinha um homem sentado no meu lado e ele percebeu que eu estava tentando ligar para alguém. E ele falou que a conexão foi muito ruim. Mas só que eu não me lembrava o que significou isso, ruim, a palavra ruim. Então eu fiquei lá meio perdido, ruim, não sei o que significa ruim. E eu falo, ruim, é ruim, só ruim, porque você não entendeu isso. Mas depois eu estava colocando no WhatsApp uma mensagem para escrevendo uma mensagem. E aí eu acho que ele percebeu que eu estava escrevendo em inglês. Aí ele falou, ele me explicou. E acho que ele falou que você tem que colocar o número da região. Da região, sim. Cada região tem um código. Isso, DDD. Esse código. E tentamos assim, mas não deu certo no final. Mas quando eu cheguei em Lavras, ela estava lá. Então, foi tudo bem no final. Então deu certo. Deu certo.
Legal, 6 meses de estudo, agora você tá no Brasil e vai começar a faculdade, né? Tipo, você já começou estudando direto e... Sim ou não primeiro? Não. Foi... Não? Na UFLA tem um programa para estrangeiros, né? Estudantes estrangeiros para aprender mais... tem um programa intensivo para os estudantes aprender português. Então, eu fiz isso, né? Por 2 semanas. Então, foram 4 horas por dia, 5 dias por semana. Então, é bem intensivo. De segunda-feira até sexta-feira, eu fiz isso, né? De 2 horas até 6 horas. In the evening, da noite. Sim, da noite. Então, eu acho que isso me ajudou bastante também, pra me acostumar. Tá. Mas você também sentiu que estavam te jogando na piscina de português? Um pouquinho menos, porque eu me preparei, né? Mas... e eu estava muito feliz porque eu me lembro que o professor, né, desse curso intensivo me falou também, você vai aprender rápido. Porque eu acho que ela percebeu que eu já me preparei um pouquinho, eu já estava estudando antes. Então, ela me falou, você vai aprender rápido. Eu acho, yay! Eu estou muito feliz. Mas eu gostei muito dessa aula, porque... Tá bom. Legal. E você acha que quanto tempo mesmo nessas aulas? Eu acabei perdendo isso. Tipo, você fez essa aula intensiva por quanto tempo? Por 2 semanas. 2 semanas. E você sentiu que fez muita diferença essas 2 semanas? Tipo, de como você chegou lá pro final? Porque eu aprendi muitas coisas muito prático. Muitas práticas, né? Muitas práticas, por exemplo, como ir no Rex. Rex é o supermercado de lá. Em Lavras tem o Rex. Rex. Sim. Então, por exemplo, quando você vai para Rex e você vai comprar alguma coisa, elas vão te perguntar o que é seu CPF. E coisas, né, como isso, que não tem jeito de você aprender no Duolingo ou Netflix. É verdade. Coisas assim que eu aprendi lá. E eu achei muito ajudável. É muito útil. Útil, muito Sim. útil. Não, verdade. Porque esse é o meu problema com o Duolingo. Eu acho que pro vocabulário é muito bom, por isso que eu tenho instalado, não estou usando agora, mas eu quero usar novamente. Mas eu sinto falta dessa prática, né? Tipo, eu queria saber... Eu gosto de talvez pegar temas, sabe? Quero saber como é no restaurante, então eu preciso saber como que eu vou pedir, o que eu vou responder. E aí foi isso que você acabou tendo mais nessa aula lá. Que legal. Mas essa aula, assim, você sentiu que foi suficiente porque a tua ideia de ir pro Brasil é porque as aulas seriam em português, não em inglês, né? Então, uma língua nova para aprender. E como que foi chegar nas aulas, assim? Tu já conseguia entender as coisas ou ainda teve dificuldade? Mais ou menos. Mas eu percebi ainda muita falta, principalmente com vocabulário técnico, que eu ainda não aprendi. Mas eu acho que depois de um tempo eu consegui mais ou menos aprender as aulas. E depois de aprender as aulas, eu acho que a próxima desafio foi de aprender conversas entre pessoas nativas. Sim. Né? Porque eu achei muito mais tranquilo quando tinha uma pessoa falando comigo só. Mas quando tinha um grupo de nativos falando junto, foi mais difícil para mim para entender sobre o que eles estavam falando. Sim. Porque é muito rápido, né? Muito rápido, principalmente em Minas, né? Muito rápido. E aí tem gírias também, isso que tem menos durante as aulas, né? Durante as aulas, geralmente os professores falam muito claro e com português geral, português padrão. Sim, um pouco mais formal. Mais formal, então deu para aprender
ficou mais fácil para mim, para entender. Mas pessoas falando juntos foi mais complicado. Sim. Também tive situação parecida novamente no Canadá, que chegando no grupo, um dos estudantes, né, tava numa casa, né, no host family de canadenses, e aí tinha acabou fazendo amizade com o filho da dona da casa, que acabou chamando a gente pra ir jogar vôlei um dia. Que bom. Sim, éramos 3, 4 estudantes e, 8 nativos. E tinha um churrasco, né? E eu lembro, em certo momento, o churrasco padrão North America, sabe? Tipo, barbecue, assim. Isso. Não é churrasco, mas enfim, pra mim. Mas em certo momento eles perguntaram se eu estava chateado, sabe? Bored. Se eu estava entediado. Aí eu falei, não, eu só não consigo acompanhar a conversa. Tipo, quando eu entendi o que é, o assunto mudou. Eu falei, mas continua, só tô tentando aqui. E acho que é a tua sensação, né, de uma conversa em grupo. No início, isso. No início é fácil de perguntar cada vez, né? O que significa isso? Né? Porque todo mundo está assim, né? Não tem problema porque você é estrangeiro, deve ser muito difícil para você. Mas depois, um tempo, né? É mais difícil para perguntar cada vez porque você não quer incomodar, né? As pessoas também. Então, eu acho que no início foi mais fácil, na verdade, de aprender, né, de seguir a conversa, mas depois foi mais difícil. O pessoal vai ficando mais relaxado, né? Tipo, mas para de prestar atenção, de que tem que falar devagar, né? Isso é... E quanto tempo você ficou no Brasil? Em total foram 6 meses. 6 meses. E quando tava lá, você continuou estudando ou não? Só, tipo, como já tinha prática o dia inteiro, você abandonou, tipo, a série do língua? Eu acho que eu continuei a primeira mês que eu estava lá e depois acabei. Você parou? Tá. Parei. Tá bom. E eu acho que até que pode... Dá pra sumarizar muito que, assim, você aprendeu português muito mais rápido que todas as outras línguas, né? Que foi no passado. Tira no holandês, que já é a nativa, mas, tipo, o japonês, francês, o inglês, certo? E o que você acha que mudou, tipo, de lá pra cá, pra você conseguir aprender muito mais rápido? Acho que, em geral, se eu entendi bem a pergunta, você perguntou o que mudou pra mim desde que eu aprendi essas línguas? Não, o que você fez diferente pra ter aprendido português mais rápido? Ok. Porque 6 meses é pouquíssimo tempo pra mim, pra conseguir... conseguir falar, sabe? Interagir, estudar noutra língua, acho que 6 meses é muito pouco tempo. Eu acho que... Eu acho que como eu já tinha uma meta muito clara, me deu muito motivação, né, cada dia para aprender. E eu gostei muito do processo também, né? Eu gostei muito de perceber que estava melhorando. Mas como eu fiz algumas coisas diferentes, porque quando eu aprendi inglês, eu percebi que o jeito mais eficaz de aprender uma língua é só de se colocar num ambiente que fala só essa língua. Então, por isso que eu coloquei muito Netflix, eu assisti muito Netflix, né? Que eu não fiz muito quando, por exemplo, eu estava aprendendo japonês. Eu nunca assisti, né? Antes, agora sim, mas antes eu quase nunca assisti séries em japonês ou músicas também não escutei muito. Então, isso mudou muito. Quando eu
comecei a aprender português, eu fiz muito isso. Eu put a lot of focus on this. Não sei como Sim, você colocou muito foco em aprender isso. Muito. Tipo, você se cercou, né, de tipo, Netflix, músicas também? Você já estava ouvindo ou não? Músicas menos, mas... mais Netflix. Mais Netflix, né? Mas você colocou na situação, não era só ir para uma aula, né, com alguém falando, e aí passivamente... E se eu entendi direito pela tua história, tem também a motivação, né? Porque nas outras você não queria ir e você aprende, né, de qualquer forma, mas não aprende da mesma forma quando você tem o interesse e você que ativamente, né, busca por aquilo. E eu acho que o foco também, né, é importante, tipo... Porque às vezes é difícil, né, estudar sem ter um foco nenhum, né? Então, tipo, você saber que vai ter que usar depois de um tempo acaba ajudando. E hoje, o que você faz pra manter o português? Como que você consegue? Porque são várias línguas e sempre que eu ouço alguém falar que fala tantas línguas assim, eu fico pensando, mas como manter? Porque eu tenho dificuldade e a minha maior dificuldade hoje com o espanhol é ter tempo para praticar tudo, porque o inglês continua como meu foco principal. Eu já me sinto muito confortável, mas eu cometo vários erros de gramática e às vezes até de pronúncia, sabe? Que eu preciso estudar mais isso, então todo dia eu estudo mais. E o espanhol eu tenho dificuldade de achar tempo para encaixar na minha rotina, sabe? Então como você faz para manter tantas línguas assim? Meu japonês, inglês e holandês eu falo com minha família aqui, porque com minha mãe, como minha mãe não entende muito, ela entende holandês, mas ela prefere falar em japonês, então eu falo japonês com ela, e holandês eu falo na vida dia a dia aqui e também com meu pai. E inglês, como as crianças, né, na minha família. Sim, meus, sim. Sobrinhos? Sobrinhos? Mas my siblings? Oh, não. Tipo irmãs? Meus irmãos foram para a escola internacional, então conosco a gente fala inglês. Mais inglês que japonês. Às vezes falamos japonês porque minha irmã e meu irmão mais novo elas cresceram mais no Japão, então para eles holandês é mais difícil. Então a gente fala inglês. Então eu uso muito japonês, holandês e inglês na minha vida diariamente. E o português é um pouco por isso também que eu criei esse canal no YouTube para poder praticar, né? Porque eu não uso muito aqui desde que eu mudei de volta para a Bélgica, eu não uso muito português. Então, desse jeito eu tento manter meu português. E às vezes eu percebo que eu estou perdendo algum vocabulário, mas eu acho que volta quando eu estou trabalhando num novo vídeo. Eu acho que isso me ajuda. O vocabulário começa a ficar só passivo, né? Tipo, porque você não é mais ativo porque você não tá usando, né? E o francês? E o francês eu também não uso muito. Acho que a última vez que eu usei meu francês foi quando eu fui na França uns 3 meses atrás. E lá eu usei de novo um pouquinho o meu francês. Mas é muito básica agora. É muito básico. Mas você consegue, tipo... Porque eu penso muito... Dependendo da língua, né? Dependendo do teu interesse. Mas você consegue pedir comida, pedir informações, sabe? Eu acho que... eu consigo pedir ônibus... pegar o ônibus, por exemplo.
comprar tickets. Tickets? Bilhetes. E comprar comida, tudo isso. Então, mas é muito básica. Então continua aí, né? Onde as pessoas podem te achar, né? Tipo, achar mais informações, quer avisar também no teu YouTube. Várias coisas que você falou aqui, você tem vídeos, né? Que você vai falar mais a fundo no YouTube sobre eles. Então, onde o pessoal pode te achar? Meu canal chama Olá, sou Marie. Marie. Então, tá bom, eu vou deixar o link aqui também, então vai ser fácil te achar. Obrigada. Então, muito obrigado. Acho que foi muito interessante. Daria pra ir mais fundo em muitas coisas aí, né? Acho que você, como eu já te falei, acho que você tem uma história de vida assim bem legal. São várias culturas, tipo Suíça, Japão, Bélgica, e depois junto ainda Brasil, francês. Eu acho que é uma cultura bem rica, assim. Acho que faz de você uma pessoa especial, porque tem muitas histórias, né? Que poucas pessoas, né? Viveram tudo isso, assim. Tipo, conseguiu ter toda essa mistura e também conseguir viver em diferentes lugares. Então, foi muito legal mesmo. Muito obrigado. E até a próxima. Muito obrigada por me convidar também. Foi um prazer. E até o próximo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.